Bom dia, igreja querida. Graça e paz. Amém? Da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus sejam com todos. Deixa eu contar algo bom para vocês. Vocês estão vendo aqui? Acho que você pode pegar aqui para a gente, querido. O livro, Grande Conflito. Já tenho ele em minhas mãos. Esta é a versão que nós estaremos distribuindo. Ficou linda a capa, não é verdade? E nós vamos receber esta semana, na segunda ou terça-feira, já 48 mil exemplares. Amém? Então, a partir da próxima semana ali, a irmã Neuza, a equipe já vai estar se preparando para aqueles que quiserem já retirar os seus exemplares, se preparar para o Natal, dar de presente, né, para os seus familiares, para os seus amigos, seus vizinhos, enfim, aqueles que têm empresa para presentear os seus colaboradores. Que Deus abençoe você. Como igreja, nós vamos adquirir, com a graça de Deus, 200 mil exemplares. E uma boa parte desse número de livros, nós vamos doar, né? Todos nós estaremos participando ali, enfim, e vamos levar como igreja a uma cidade aqui que faz parte da nossa associação, que não tem presença adventistas, e vamos distribuir em todos os lares. Amém? Então nas próximas semanas a gente também vai saber da cidade, vamos começar a orar pela cidade também. E nós vamos então com o movimento ano que vem, como igreja, no final de abril, vai ser um grande impacto de esperança. Vamos com ônibus até essa cidade, vamos distribuir ali, para levar a mensagem do Senhor a um local, uma localidade, uma cidade que não tem presença ainda adventista. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe por isso. Faça o seu plano, continue fazendo o seu plano de adquirir aí, cada um de nós, se cada um de nós adquirirmos pelo menos 100 exemplares, cada membro da igreja batizado, nós vamos atingir os 200 mil exemplares que sonhamos ali, para conseguirmos fazer esse impacto evangelístico aqui, né, pela nossa igreja, através do nosso campo. E este é um programa da Igreja Adventista Mundial. A Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o mundo vai estar em 2023, 2024, distribuindo o livro Grande Conflito. Queridos, quero conversar um pouco com vocês hoje. Nós temos o nosso tema de estudo de hoje, né? O título da mensagem de hoje é Salvo não perdido. Salvo não perdido ou salvo não? Hein, Rogério? Perdido. Você que vai decidir na manhã de hoje. Esta semana, queridos, eu tive a alegria, assim, foi uma semana muito abençoada. Eu, pastor Branga, pastor Geisler, pastor Denilson, nós saímos na terça-feira, no final da tarde, para um retiro espiritual. Passamos quarta, quinta e sexta em jejum e oração. Jejuando e orando. Fomos para um lugar retirado. Na verdade, eu vou confessar aqui para vocês, fomos onde moram os meus pais, que é no interior, no meio do mato, do nada. E lá nós passamos esses dias em jejum e oração. E foi uma bênção. E a gente tem que fazer isso mais vezes. E a gente quer fazer isso mais com a igreja também ano que vem. E nessa semana ali, clamando a Deus, orando e buscando a Deus, e jejuando e orando, sabe? Não sei se vocês têm noção, né, da responsabilidade que cai sobre os nossos ombros. No seguinte sentido: a tua vida, a vida de todos aqueles que nos assistem nesse momento, de alguma forma, nós como pastores aqui da igreja temos responsabilidade. E é algo muito sério. E isso eu sinto pesar sobre os nossos ombros, sobre os meus ombros. E eu fico pensando assim, eu sempre converso com os meninos ali, né?
Eu digo meninos porque são meus meninos, né, que eu amo tanto. Esses jovens aí, o pastor Branga, o pastor Denilson, o pastor Geisler. Eu fico conversando com eles assim, que a nossa igreja, e a igreja adventista de modo geral, nós sempre promovemos bons programas, bons eventos. É ou não é verdade? A nossa igreja aqui, né? Um bom louvor, lindos corais, vocês viram hoje das crianças, toda semana, não sei se vocês repararam, né? Toda semana tem um coral aí, praticamente quase toda semana se apresentando. São lindos programas. A igreja, de modo geral, tem lindos e bons programas. E nós estamos terminando mais um ano. Você já parou para pensar? 2023 está acabando. Estamos quase ali, chegando em 2022. Estamos chegando em 2000 e... Só queria saber se vocês estavam acordados ali. Estamos chegando em 2023. Já pensou 2023? Eu lembro quando eu era criança, a gente ficava na escola, os coleguinhas ali, que idade você vai ter no ano 2000? Todo mundo fez isso, né? 2023. E Jesus não voltou. Jesus ainda não voltou. E eu me lembro das palavras de Pedro, quando ele escreve lá na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 9, ele diz: não retarda o Senhor a sua vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum de nós se perca, mas que todos cheguemos ao arrependimento. Na quarta-feira de manhã, nós estávamos ali orando, e Deus nos levou a um texto do livro Evangelismo, no capítulo 5, página 117, eu quero compartilhar com você agora. E o texto diz o seguinte, Evangelismo capítulo 5, página 117. Preste atenção e veja que palavras solenes são estas. Os homens tornam o trabalho do avançamento da verdade 10 vezes mais difícil do que na realidade é, procurando tirar a obra de Deus de suas mãos para suas próprias mãos, finitas. Pensam que devem constantemente inventar alguma coisa para que os homens façam aquilo que supõem que estas pessoas devam fazer. O tempo assim gasto torna sempre o trabalho mais complicado, pois o grande obreiro-chefe é deixar do fora de cogitação no cuidado da sua herança. Para aqui um pouquinho, o texto fala um pouco mais, nós vamos avançar. Mas eu queria que você refletisse agora nessas palavras que nós lemos. Já pensou que o texto inspirado diz que os homens têm tornado o trabalho de Deus 10 vezes mais difícil do que na realidade é? Por quê? Qual é o motivo? Porque tem tirado das mãos de Deus e criado coisas, programas, obras, eventos, enfim, que acham que é o que a gente deve fazer, o que a igreja tem que fazer. Aí vocês imaginam a gente ali reunido num retiro espiritual, orando, Deus nos dá esse texto e nós somos esses homens. Nós pastores, nós liderança da igreja. Isso faz a gente tremer. Pensam que devem inventar alguma coisa. Olha o que continua dizendo o texto. O homem toma sobre os seus ombros a tarefa de consertar os caracteres defeituosos, mas só consegue piorar os defeitos,
melhor faria ele se deixasse Deus fazer a sua própria obra, porque ele não considera capaz de reformar o seu caráter. Por quê? Em lugar de lutardes no sentido de preparar determinadas regras, regulamentos, melhor seria se estivesseis orando e submetendo a Cristo a vossa própria vontade, vossos próprios planos. Ele, Cristo, não se agrada quando dificultamos aquilo que Ele fez fácil. E eu pergunto para mim: Senhor, tenho eu dificultado? Não permita isso. Ore por nós, pastores queridos. Ore por nós, pastores. O Senhor Jesus ama a sua herança. E se o homem não pensar que seja sua prerrogativa de prescrever regras para os seus cobreiros, ou seja, para a igreja, mas se seguir em sua vida as regras de Jesus Cristo, aprendendo as lições vindas de Jesus, então cada obreiro será um exemplo e uma luz, e não um juiz. Aprender de Cristo. A menos, olha esse texto, a menos que os em Curitiba, na igreja central de Curitiba. No texto original tem um risquinho assim, né? Ela está escrevendo para alguma igreja, mas isso vale para todas as igrejas. A menos que os em Curitiba, na igreja central de Curitiba, podem ajudar, sejam despertados ao senso de seu dever, não reconhecerão a operação de Deus quando se fizer ouvir o alto clamor do terceiro anjo, quando irradiar a luz para iluminar a terra, em vez de virem em auxílio do Senhor, desejarão cercear a obra de Deus, a sua obra, para atender às suas acanhadas ideias. Permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora do comum. Você pode dizer amém por isso? O Senhor trabalhará nesta última hora. Eu pergunto, quantos de vocês creem que nós estamos na última hora? Diga amém, eu creio. Amém? O Senhor trabalhará nesta última hora de um modo muito fora do comum, da ordem comum das coisas, e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. E haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele, o Senhor, está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples. Quais serão os meios de Deus? Simples meios de Deus, que Ele usará para efetuar e aperfeiçoar a sua obra de justiça. Esse é o texto que a gente leu, o primeiro texto que a gente leu em nosso retiro espiritual. Queridos, nós temos os melhores métodos, nós temos os melhores recursos, os melhores meios, mas será que nós temos realmente o que nós precisamos? Quando eu penso na igreja em Atos, eles não tinham os meios que nós temos hoje, eles não tinham os recursos que nós temos hoje, mas eles tinham tudo o que eles precisavam, que era o Espírito Santo de Deus. E em nossa conversa, como ali
amigos, chamados como ministros do Evangelho, homens fracos, falhos, pecadores, tanto que a gente erra sem querer errar. A gente pensa e pensou assim: Senhor, nós queremos experimentar em nossa vida, em nossa igreja, quais são esses métodos que o Senhor tem para usar para abreviar a volta de Jesus? Amém? Quais são os métodos? Ellen White diz no livro Ciência do Bom Viver que não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o que é a igreja, o próprio eu, oferece margem à operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Não haverá limites para que o Espírito Santo use uma pessoa que tem colocado de parte o próprio eu. Oh, queridos, Deus tem uma obra para fazer em nós e através de nós. E a pergunta que nós fizemos, e eu quero colocar aqui para você, a pergunta é a seguinte: a gente sabe o que precisa fazer, é ou não é verdade? Sim ou não, igreja? A gente sabe. A gente até sabe quais são os métodos. Que métodos simples são esses? Contrários a tudo o que a gente tem feito. É o método de Jesus. Olhe para Jesus, ande com Jesus, leia os evangelhos, você vai ver Jesus ali se misturando com as pessoas, na verdade, ganhando a simpatia delas, atendendo às necessidades das pessoas. Jesus então ganhava a confiança delas e dizia: segue-me, e as pessoas seguiam. O viver Cristo, o ser cristão de fato e de verdade, que é o chamado de Deus para você e para mim, é um chamado que envolve nós dedicarmos nossa vida completamente ao Senhor. Onde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, seja qual for a tua ocupação, seja ali, Rafa, na frente do computador, entendeu, programando, seja na universidade, seja em qualquer lugar. E Deus nos tem dado nesse tempo, e eu tenho buscado em Deus e pedido: Senhor, eu sempre oro isso, igreja querida, eu peço que vocês continuem orando por nós. Eu encontro muitas pessoas que dizem: pastor, a gente ora por vocês, e eu agradeço a Deus por isso, porque são essas orações que nos sustentam e nos dão direcionamento. E eu sempre oro a Deus e pergunto: Senhor, pregar um sermão, já falei isso para vocês aqui outras vezes, não é difícil, a gente tem as ferramentas. Pede aí um texto bíblico, pastor, faz um sermão sobre o livro tal da Bíblia, ou sobre o texto tal da Bíblia. A gente sabe preparar, a gente foi treinado para isso, fomos escolados para isso. A gente tem as ferramentas, a Bíblia, são os comentários, os dicionários bíblicos, grego, hebraico, enfim. Mas a questão não é essa, a questão é qual mensagem o Senhor tem para a igreja. E nós estamos estudando mensagem sobre o Sermão do Monte. E quanto mais eu tenho estudado sobre o Sermão do Monte, depois desse retiro espiritual dessa semana, em espiritual, nós conversando ali entre nós, colegas pastores, eu tenho percebido, queridos, que a mensagem do Sermão do Monte é, na verdade, uma mensagem de reavivamento espiritual singular, única, que Jesus deixou para nós. E se essa mensagem foi válida para aqueles tempos, para o tempo de Cristo, em todo o momento da história da humanidade, eu posso dizer para você que eu acredito, eu, André, pessoalmente,
que Jesus, ao escrever e ao pregar o Sermão do Monte, e os apóstolos ali, discípulos, escreverem e relatarem esse sermão, Jesus tinha em mente nós hoje. Porque nós precisamos, como ninguém, de um reavamento e uma reforma de hábitos em nossa vida. Porque a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente conhece o que deve fazer, a gente entende o que deve fazer, a gente sabe que o Evangelho precisa ser pregado, que eu tenho que ser uma testemunha, que eu tenho que me envolver, que eu tenho que usar o método de Jesus, mas eu não consigo. É ou não é verdade? E a gente vem à igreja sábado após sábado, culto após culto, ano após ano, alguns 10 anos, 15, 20 anos, 30, segunda, terceira, quarta geração de cristãos adventistas do sétimo dia. Mas se a gente continua a mesma coisa, Cezão, tem alguma coisa errada. E isso me incomoda muito. Eu falo para mim como pastor. Eu sou pastor há alguns anos já, e eu não posso ser o mesmo pastor hoje que eu era ontem, que eu era o ano passado, o ano retrasado e assim por diante. Estamos juntos, igreja? Sim ou não? Faz sentido ou não? A gente está conversando aqui. Uau! O Sermão do Monte. Jesus pregando. Jesus nos dando as maiores lições de reavamento espiritual que jamais nós poderíamos receber. Ele próprio, e nós como igreja, e eu vou dizer assim, já houve movimentos em outros momentos da história da igreja, mas desde 2010 até aqui, já 12 anos, há uma forte ênfase em reavamento e reforma. E o que aconteceu na sua vida nesses últimos 10, 12 anos? O que aconteceu? O que aconteceu na minha vida nesses últimos 10, 12 anos? Que a gente tem dado essa ênfase. Isso deixa você incomodado, não? Balança a cabeça assim ou assim. Para eu saber, a gente está conversando aqui, né? Como amigos, como irmãos. Isso me deixa incomodado. E aí vem Jesus. E Jesus começa então dizendo: bem-aventurados, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós estudamos sobre os humildes de espírito. A propósito, se você não assistiu o primeiro tema, está ali no YouTube, você pode assistir. Apesar de cada tema, ele tem um fim em si mesmo, ele tem também uma ligação com os outros, né? E a gente viu que os humildes de espírito são aqueles que reconhecem sua falência espiritual e completa dependência de Deus. Os humildes de espírito são aqueles que não julgam os motivos dos outros, mas eles olham para si mesmos e dizem: Senhor, eu sou um miserável pecador. Eu sou um miserável pecador. Felizes são esses. E eu te pergunto, e eu pergunto para você e pergunto para mim. Enquanto nós estudamos essas mensagens de Jesus, se eu não buscar em Cristo, Senhor, dá-me o teu Espírito para que eu me torne um humilde de espírito, não serviu para nada. Concordam comigo, não? E Jesus continua o sermão dizendo: felizes, mais que felizes são os que choram. Mas não é qualquer choro, não. É choro como de alguém que perdeu um ente querido que tanto amava, porque serão consolados. E a gente viu que esses que choram e têm essa dor de grande tristeza, é por causa dos seus pecados, porque eles olham para eles e dizem: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, Pai. E Deus diz assim: você vai receber consolo, você tem o consolo, eu estou contigo, amém? E Jesus então continua dizendo agora:
Felizes, mais que felizes, são quem, igreja? Os mansos, porque os mansos, o que vai acontecer com eles? Eles vão herdar a terra. Você pode dizer amém? Você é manso? Você é manso? Porque só vai herdar a terra quem é manso. Só pode dizer amém então quem busca ser manso em Cristo. Concorda comigo ou não? Misericórdia, talvez a gente tivesse que dizer. Os mansos vão herdar a terra, amém? Misericórdia, Senhor. Que quando eu estou no trânsito ali, alguém cortou a tua frente. Hein? Aí vem para a igreja, senta no banco da igreja, a esposinha do lado, os filhos do lado, mas ninguém sabe quando saiu de casa. Vamos! Eu vou chegar atrasado, eu tenho compromisso hoje na igreja. Pá! Aconteceu com alguém hoje de manhã em casa? Não, levanta a mão. Veja, Jesus diz, não eu, os mansos vão herdar a terra. E aí, eu sou ruim com a minha esposa, sou ruim, eu não sou, graças a Deus, amém, ora a Deus para não ser, e quando eu sou, eu peço perdão para ela, porque eu não sou perfeito, eu tenho sangue aqui do pecado nas minhas veias, é ou não é verdade? Você também tem, e a gente erra, a gente peca, a gente cai, a gente tem que pedir perdão, a gente tem que se arrepender, é ou não é verdade? Mas eu não posso ser ruim com a minha esposa, com meus filhos, com os meus funcionários. Se eu entro numa loja, se eu entro em algum lugar, vou brigando, vou xingando, vou arrebentando com tudo. Que testemunho eu dou? Qual o testemunho que eu dou? De que eu não vou para o céu. Porque os mansos vão para o céu. É ou não é verdade? Por isso, o tema de hoje para você refletir: salvo, não perdido, salvo não, perdido. Conta-se a história de que certa vez um indivíduo estava condenado à morte por um crime que havia cometido, e ele pediu clemência ao governador, e o governador escreveu um bilhete então para o carcereiro, e nesse bilhete estava escrito: soltar, não matar. E agora, como é que você interpreta esse escrito aí? Tem duas formas de você interpretar esse escrito. Quais são elas? Soltar, não matar, ou soltar não. Mate. Uma vírgula. Vida ou morte. Salvo não. Salvo não. Perdido. Quando é que você poderia ou pode afirmar: salvo não, perdido? Quando eu não sou manso. E o que significa ser manso? Dr. Lloyd Jones, um grande teólogo cristão, ele diz que a mansidão é, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. Como é que eu trato os outros? Eu conheço gente que trata muito bem os outros fora da sua casa. Quando alguém liga e diz assim: oi, tudo bem? Tá, tarará, tarará, tá bom, querido, e tal. Aí quando liga o filho: o que você quer? Ah, tá bom.
Estamos juntos? Triste, né? Pessoas irritadiças. O que significa ser manso? Veja o que diz a palavra inspirada de Deus no livro Maior Discurso de Cristo. Esse livro que você recebeu aí no início da nossa série. Diz assim: Ele nos pede, Jesus nos pede: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Renuncie-se a si mesmo. Que o próprio eu seja destronado e nunca mais possua supremacia de alma. Em outras palavras, simples assim, ser manso significa renunciar o próprio eu. Muitas vezes eu já ouvi dizendo assim: porque eu sou como Pedro. Impossível. Quer acertar a espadada no outro. E se orgulham de ser como Pedro. Eu te pergunto, Pedro do jeitão que ele era, ok? Impulsivo. Pá, pum, não, Senhor, te pergunto. Pedro podia herdar a terra com esse gênio que ele tinha? Sim ou não? Não. Como é que eu vou me orgulhar de dizer, eu sou como Pedro? É impossível. Gente, Pedro não refletia o caráter de Cristo. Depois que ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, o que foi que ele disse? Vocês vão me crucificar, eu não sou digno de ser crucificado como Jesus. Me crucifique de cabeça para baixo. Outro Pedro. Olha o que diz esse texto, ainda do livro Maior Discurso de Cristo, diz assim: a altivez, o orgulho, ao ser altivo, ok, supremacia própria, em que nos gloriamos, eu faço, eu não sei o que lá, porque eu contestei, porque eu não sei o que lá. Essa altivez, a sua supremacia própria, são vistas em sua verdadeira vileza, na sua forma mais degradada que tem, como testemunhos de que servem a quem? Serve a quem? Satanás. O altivo, orgulhoso, soberbo, que se acha o supremo, o mandão, o tal, etc, ele dá testemunho, entendeu? Que ele serve ao diabo. Longe de mim tal caráter, traço de caráter. A natureza humana está sempre lutando para se manifestar, diz o texto, pronta para a disputa, mas aquele que aprende de Cristo esvazia-se do próprio eu, ele se esvazia do orgulho, ele se esvazia do amor da supremacia, e há silêncio na alma. O próprio eu é colocado ao dispor do Espírito Santo. Quando alguém pisa no teu calo, pá! Ou você está com o seu eu escondido em Cristo, e é Jesus que é visto. E eu? Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso. Amém? O maior fardo que nós carregamos é o fardo do pecado. E Jesus disse: você não consegue carregar, o teu eu é terrível, o pecado te destrói, vai continuar te destruindo, mas toma sobre você o meu jugo, a minha canga, aquela do boi ali, lembra ali que os dois andavam assim? E Jesus, como o boi fortão ali, então ele vai carregando, a gente não precisa mais, porque a gente não consegue suportar o jugo do pecado que está sobre nós. É o amor, olha só, é o amor do próprio eu que destrói a nossa paz. Tem alguém aí que está sem paz? Impulsivo? Enquanto eu está bem vivo. Esse texto aqui para mim foi extraordinário. Quando eu li, enquanto eu está bem vivo,
estamos continuamente prontos a preservar o eu da mortificação e do insulto. Quando o eu está bem vivo, a gente quer preservar ele de sofrer, de ser insultado. Mas se estamos mortos em Cristo, e nossa vida está escondida com Cristo em Deus, não levaremos a sério as desatenções e indiferenças, seremos surdos às censuras e cegos à zombaria e ao insulto. Uau! Se você tocar num morto, se você apertar um morto, se você insultar alguém que está morto, vai fazer sentido para o morto algum? Ele vai se incomodar? Não. Quando fazem afrontas contra nós, quando nos desafiam, quando nos ferem, se nós sentimos, é porque o eu não está morto, não está escondido em Cristo. Para nós refletirmos. Paulo entendia muito bem isso, e ele lutou muito. Você conhece a história de Paulo, da vida de Paulo? Ele diz assim: já estou eu crucificado com Cristo. Ele disse lá, quando escreveu aos Gálatas, e vivo não mais o eu, mas Jesus vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Você já viu algum pregador dizendo no púlpito: eu sou um miserável pecador? Já viram, né? Vários. Inclusive eu já falei várias vezes. Mas eu posso dizer aqui no púlpito: eu sou um pecador miserável, eu sou terrível e tudo mais. Mas a gente sai daqui e vira o corredor ali na esquina, e se algum irmão aponta o dedo na nossa cara e diz assim: você, pastor, é um pecador miserável, a vontade que dá é de... é ou não é? Que a gente aceita a nossa visão de nós mesmos, mas quando alguém fala, a gente não aceita. É ou não é assim? O que acontece? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E eu quero levar vocês agora, esses últimos minutinhos que nos restam, há dois textos bíblicos, duas porções da Bíblia, que formam uma intertextualidade, ou um intertexto com esta bem-aventurança de Jesus, ok? O que é uma intertextualidade na Bíblia? É quando você claramente tem um texto que ele está citado ou colocado em outra parte da Bíblia que ajuda a entender melhor o que aquele texto quer dizer. E a primeira intertextualidade está no próprio Sermão do Monte, como nós temos visto, nos outros estudos que fizemos. E quando Jesus fala felizes os mansos, ele está dizendo e qualificando estes como sendo o quê? Mateus 6 agora, 19 a 21. Rapidamente para a gente ter essa visão. Mateus 6, 19 a 21. Jesus está dizendo em relação aos mansos, na estrutura do Sermão do Monte, a gente consegue ver isso. Ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Mateus 6, 19 a 21. Ok? Onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e o ferrugem não corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Veja, os mansos que negam o próprio eu, que tomam a cruz de Cristo e seguem com Jesus para ter o eu crucificado, eles não olham para as coisas deste mundo. Eles não têm interesse às coisas deste mundo, porque eles estão mortos para o mundo. E eles põem o tesouro deles onde? Nos céus, não nas coisas deste mundo. Certa vez eu conversava com um empresário, depois de fazer ali uma explicação na igreja em relação que nós devemos dizimar de tudo que é bênção recebida. E ele veio me cobrar: mas pastor, eu não posso dizimar do lucro da minha empresa.
Aí eu disse assim para ele, mas por que não? Não, porque a empresa é uma coisa e eu sou outra. Eu sou uma pessoa, a empresa é uma empresa. Eu disse assim, mas a empresa pertence a quem? Ele disse assim, a empresa é minha, eu tenho sócios, e porque eu tenho sócio eu não posso, tal. Ele disse assim, mas a empresa pertence a quem? Não, mas tal. Ele não entendeu que a empresa dele é de quem? Não é dele, ele é só um mordomo. É de Deus. Não, mas eu não posso, não tem como eu dizimar, porque não sei o que lá, porque eu reaplico, porque daqui a alguns anos, quando a empresa atingir um platô, tal, aí então eu vou poder dar o dízimo. Eu disse, a tua empresa nunca vai atingir esse platô. É verdade. E pensa um camarada que ficou brabo comigo. Um grande empresário, uma grande empresa. Eu disse assim para ele, querido, eu não entendo como você, que é um grande empreendedor, uma empresa que tem um faturamento anual de cerca de 6 bilhões, não é uma empresa, várias empresas, tem faturamento anual de cerca de 6 bilhões, como você me disse, de você ser um grande empreendedor, um grande investidor, um grande homem de negócios, você está pensando e colocando a tua vida nos tesouros dessa terra? Como é que você, um grande investidor, não investe no céu? Investir no céu é investir em almas para Jesus. Porque cada centavo que nós devolvemos para Deus das bênçãos que Ele nos dá, é revertido em almas que são ganhas para Cristo, sim ou não? Sim, porque se tem um pastor aqui, se tem uma igreja, se tem alguém pregando, se tem um estudo bíblico, isso tudo é através dos dízimos e das ofertas. Pastor, não vamos conversar mais, chega. Eu disse, tá bom. Passaram-se uns 3 anos. E eu não tinha mais visto esse camarada, tinha sido transferido para outro lugar, enfim, não importa onde, nem de onde. Esse indivíduo me ligou, dizendo, pastor, o senhor tem tempo para me atender? Eu disse, tenho. Tudo bem e tal. Eu disse, pastor, eu estou te ligando para te pedir perdão. Eu disse, perdão por quê? Não, porque você foi usado por Deus para me ensinar isso assim. Pastor, as minhas empresas quebraram, eu tinha não sei quantos milhões assim, não sei o que lá e tal, quebrou tudo, pastor. O que o senhor falou aconteceu. Eu disse, pastor, eu tenho que te pedir perdão. Eu não reconheci que a empresa era de Deus. Meus olhos estavam aqui e não estavam no céu. Pastor, eu me arrependo. E se Deus me der, Deus deu. Se Ele me der de novo, amém. Se não me der, não importa. Tudo que Ele me der de bênção recebida, eu vou devolver ao Senhor. O manso, ele não tem os olhos na terra. Ele tem os olhos onde? No céu. Tudo que ele faz aqui, ele pensa no céu. Amém? Tudo. Aqueles que não se preocupam com aquilo que colocam diante dos olhos, esses não são mansos, porque Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, no Sermão do Monte, Jesus disse, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Os mansos, eles cuidam daquilo que eles põem diante dos olhos. Eles colocam o seu coração, o seu tesouro nas coisas do céu, almas para o reino de Deus, e eles cuidam com aquilo que vem. E quando Jesus fala isso, nós temos um salmo, o Salmo 101, que diz claramente, diz o seguinte, Salmo 101, versículo 1 a 7, cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virá ter comigo, Senhor, portas adentro em minha casa, terei coração sincero, não porei coisa injusta diante do quê? Dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Amém? Os mansos cuidam daquilo que eles contemplam. Não vou colocar coisa injusta diante dos meus olhos. Alguém poderia tomar essa decisão agora e dizer comigo, não vou colocar coisa injusta diante dos meus olhos? Quem que eu gostaria de dizer? Não colocarei coisa injusta diante dos meus olhos. Você pode repetir? Não. Amém. Tome essa decisão.
A tentação é grande. Mas quando você for tentado, lembre-se, eu não vou colocar coisa injusta diante dos meus olhos. Não. Todos devem vigiar os sentidos, caso contrário, só Satanás conseguirá vencê-los, pois eles são as vias, os sentidos são as vias de acesso à mente. Você deve se tornar uma fiel sentinela dos seus olhos, ouvidos e todos os sentidos, se quiser dominar a mente e impedir que os pensamentos fúteis e corruptos manchem a sua mente. Só o poder da graça pode realizar essa tão desejável obra, amém? Não colocarei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu vou colocar o meu coração puro e sincero nas coisas do céu, nos tesouros do céu. E por último, Jesus disse, Mateus 20, versículo 24 do capítulo 6, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. O manso não tem coração dividido, ele está inteiramente ligado a Cristo. Ó queridos, Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus. Você é povo de Deus, o diabo quer te destruir, quer acabar contigo, e Satanás está procurando destruir-nos. E como ele quer fazer isso? Derrubando as barreiras que nos separam do mundo. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos do diabo. O coração não regenerado, no coração não regenerado, há amor pelo pecado e disposição para acariciá-lo e para desculpá-lo. Queridos, o manso, ele não tem o seu coração ligado às coisas da terra, mas ao céu. O manso, ele ama, o manso, ele não tem o coração dividido. O manso, ele cuida daquilo que coloca diante dos seus olhos. E por último, o intertexto último que eu quero falar para vocês está no Salmo 37. Abra agora sim sua Bíblia no Salmo 37. Abra lá. E nós vamos ler aqui somente alguns versículos. Salmo 37. E olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 10 e 11. Salmo 37, verso 10 e 11, diz assim: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar, o lugar do ímpio, e não o acharás. Mas os mansos, o que vai acontecer com eles? Eles vão herdar a terra e se deleitarão na abundância de paz. Está vendo que o salmista está falando dos mansos? Que Jesus está se referindo, isso se chama intertextualidade. Salmo 37 ainda, versículo 1 e 2, diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Os ímpios, eles vão se acabar, mas os mansos herdarão a terra. Se alguém está oprimindo você, Jesus diz: não se preocupa, minha é a justiça, fica tranquilo. Fica tranquilo. E por último, Salmo 37, versículo 3, 4 e 5. Para nós concluirmos, diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Quem é que faz isso? O manso, que confia no Senhor. Fazer o bem não é fazer boas obras, não. É fazer a vontade de Deus. Habita nessa terra sim, mas alimenta-te da verdade. Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aqueles que desejam ser mansos jamais o serão por sua própria força, mas quando se entregam a Jesus, clamam a Jesus, Jesus faz uma mudança de mente, e a gente deixa de amar as coisas da terra para amar as coisas do céu. A gente passa a cuidar daquilo que a gente contempla, dizendo: eu não vou colocar coisas injustas diante dos meus olhos. A gente começa a dedicar nossa vida completamente ao Senhor,
porque esse é o milagre da graça, e são esses que vão habitar o reino dos céus. Não se preocupam com os injustos, mas se entregam ao Senhor e confiam nele. Felizes os mansos. Por que, igreja? Você quer estar entre eles? Você tem procurado se desligar das coisas deste mundo? Eu vou dizer para você, eu tenho. É uma luta todo dia. Porque se eu morrer para o mundo hoje, amanhã o miserável homem pecador ressuscita. Nara. Ressuscita. E eu tenho que morrer de novo. Você tem se esforçado para fazer a vontade de Deus? Você é feliz por isso. E pode ter certeza de que por abandonar as coisas desse mundo, você vai herdar a terra. Deus está cuidando de você, filho e filha de Deus. Você está sendo tentado, tem sido tentada, tem passado dúvidas na tua mente, Deus as esclarecerá. Você está ferido, ferida, Deus em Cristo Jesus vai curar você. O Senhor conta o número das estrelas, entretanto Ele sara aqueles que têm o coração quebrantado e trata das suas feridas. Todos os que estão vergados sobre o fardo, os fardos que unicamente pode remover, e o mais pesado que levamos é o pecado. Se fôssemos deixados suportar esse peso, Ele nos esmagaria. Mas aquele que era sem pecado, tomou o nosso lugar. O Senhor fez cair sobre Ele o nosso pecado. Queridos, a gente sabe o que precisa fazer. A gente tem esse conhecimento. Mas o milagre de Deus só vai acontecer quando nós verdadeiramente morrermos para este mundo e o nosso eu for crucificado. Não adianta eu tentar fazer. Eu tenho que primeiro ser manso, humilde de coração como foi Jesus. E quando eu morrer para esse mundo, Jesus vai derramar o seu Espírito. E coisas maravilhosas serão feitas, amém? Coisas simples, mas estrondosas, maravilhosas. Eu não sei quanto a você, mas eu já posso ouvir os sinais da sua vinda, da vinda de Cristo Jesus. Nós já podemos quase ouvir a sua voz. Ouvir a voz de Jesus dizendo: vem, eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Mas quando eu penso que Jesus está vindo, e eu olho para dentro de mim e vejo o mal que me faz sofrer, meu Deus, só Jesus para me dar poder, pelo seu sangue, pela sua graça, nós temos forças para morrer para este mundo e viver para Cristo, amém? Débora vai cantar essa música. E se o teu desejo é se tornar manso e humilde com Cristo e por Cristo, para receber a plenitude do seu Espírito, enquanto ela canta, coloque-se em pé com fervor, clamando: Senhor, opera este milagre em minha vida pelo teu poder. Posso ver os sinais de sua vida, posso ouvir o som de sua voz a dizer: eu te amo, filho, vem a mim. Eu não posso mais viver sem ti. Teu amor me faz
quando penso que Cristo está vindo, e olho então para dentro de mim, vejo um mal que me faz sofrer, mas Jesus me dá poder por seu sangue e sua graça em meu viver. Tenho forças pra vencer. Eu vejo o mal que me faz sofrer, mas Jesus me dá poder. O seu sangue, sua graça em meu viver. Tenho forças pra vencer. Hoje salvo estou, pois meu Jesus libertou-me lá na cruz. Pai querido, te louvamos, Senhor, por esse sangue que nos libertou. Tudo que nós ouvimos aqui, Pai, é verdade quando a gente olha para dentro de nós mesmos e vemos o pecado que nos faz sofrer. Quão dessemelhantes de Cristo nós somos, Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. E que o Espírito de Cristo, manso e humilde, se desenvolva em nossa vida, em nosso caráter. Ajuda-nos a morrer, Senhor, para as coisas deste mundo, e assim estarmos aptos para receber o Teu Espírito na sua plenitude, e assim vermos Jesus voltar e podermos juntos herdar a terra. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai.